Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro. Estamos aqui no canal do YouTube da Loja do Concurseiro para te dar mais uma dica para a galera que está se preparando para a Universidade Federal do Piauí. Eu sou o professor Cleverton Cunha e as nossas dicas agora são sobre a disciplina, sobre o tópico licitação. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer aqui uns comentários, algumas questões. Essa primeira questão aqui foi da prova de 2014 de assistente em administração lá da Universidade Federal do Piauí, né? E aí ela diz o seguinte: nas licitações, tendo a administração escolhido a modalidade convite, caso não haja presença de no mínimo 3 interessados, o servidor público responsável deve adotar o seguinte comportamento. Aí, olha, primeiro de tudo, modalidades de licitação são conjuntos de procedimentos que a administração usa conforme o objeto, ou seja, conforme aquilo que ela está licitando, né? Às vezes a gente escolhe pelo valor, às vezes é só mesmo pela licitação, pelo que eu estou querendo licitar. O convite, ele é a modalidade para situações que envolvem valores mais baixos do ponto de vista da administração, né? Ele serve para a seleção de contratos ligados à realização de obras ou execução de serviços de engenharia, quando o valor não ultrapasse R$330 mil. Ou ele é usado também para compras e para serviços comuns, né, quando o valor não ultrapasse R$176 mil, tá? Então, dentro desses valores e desses objetos, né, compras, serviços, obras, serviços de engenharia, a gente pode fazer a opção pelo convite. O convite, gente, ele consiste no envio, no encaminhamento de uma carta convite aos futuros licitantes ou prováveis licitantes, que, tendo interesse, respondem enviando suas propostas para participar do processo. Aí, como ele diz aqui, nós temos que ter pelo menos 3 interessados, né? No convite você tem que ter pelo menos 3 propostas válidas, captadas dentre todos que você convidou. Mas, às vezes, não existe a possibilidade de conseguir as 3. A lei, ela traz uma exceção, ela diz assim, olha, a gente precisa de no mínimo 3, mas se não houverem os 3, a gente pode fazer o uso, né, de um artifício, a gente pode passar por cima dessa ausência e pode justificar, né? Pode colocar lá que tem uma escassez do mercado, ou seja, não tem gente, ou que simplesmente eu não tenho interessados, é um desinteresse do mercado, tá? Então dá para passar, né, esta falha aí, essa ausência, né, digamos assim, dos pelo menos 3. Então ele quer saber o que se faz nessas situações, né? A letra A diz, abriram outro edital com outra modalidade de licitação? Não é o caso, né, gente? Até porque dependendo de qual é o objeto, qual é o valor, eu vou ter a utilização mais indicada ao convite mesmo. Então não vou abrir, fazer outro edital, fazer outra modalidade, isso não está previsto na lei e não seria nada prático para a administração, né? A letra B diz, apurar o motivo do não comparecimento dos convidados para impor sanções. Imagine que você recebe um convite da administração pública, não tem interesse no contrato, vai ser sancionado porque você não respondeu. Não foi a pessoa que foi atrás, gente. Foi a administração que foi em busca desses, né, futuros ou prováveis licitantes. Então, eu não vou impor penalidades para essas pessoas. A letra C diz assim, repetir o convite, salvo por limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, sempre justificados. Perfeito, o que eu te falei ainda agora. Se der para repetir, ótimo. Se não, vou justificar por que eu não tenho aqueles 3, né? Aí pode ser o desinteresse dos convidados, né? Ou seja, convidei todos os 10 fornecedores possíveis daquele serviço ou daquele produto. Independentemente de eu ter convidado, não me responderam. Ou ainda, né? Eu não tenho mesmo tudo isso. É um produto mais difícil, mais raro de encontrar e eu realmente só tenho 2 fornecedores. Aí não tem jeito, eu tenho que fazer a justificativa. Então, corretinho é a letra C. A letra D diz, prosseguir a licitação com os interessados sem qualquer outra providência. Também não é sem qualquer outra providência, né, pessoal? Dá para prosseguir, mas sempre justificando por que eu não tenho os 3, né, licitantes. E a letra E diz, revogar a licitação. Também não é o caso. Se eu tenho a necessidade da contratação, eu não vou revogar, não vou desfazer a licitação. Então, lembre-se, no caso do convite, não havendo o mínimo de 3 interessados, você pode tentar repetir para ver se consegue os demais, mas no caso de desinteresse ou limitação do mercado, você pode fazer uma justificativa e prosseguir o procedimento licitatório normal e naturalmente. Tá bom? Então, a primeira questão aqui da nossa dica
Letra C. Certinho? A segunda questão da nossa dica, também da prova de 2014, lá da Universidade Federal do Piauí, também para o cargo de assistente em administração, né? Questão diz: sobre os contratos da administração pública e sobre as licitações públicas, nos termos da Lei 8666, pode-se afirmar. O item 1 diz assim: é indispensável haver licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular os preços ou normalizar o abastecimento. Gente, essa questão aqui da obrigatoriedade da licitação é uma questão que admite certas exceções. Qual é a regra? A própria Constituição fala, né, que há necessidade de preceder os contratos com as licitações, salvo nos casos que a legislação estabelecer que não há necessidade. Nós temos duas possibilidades para não realizar as licitações: as dispensas e as inexigibilidades. As inexigibilidades acontecem quando você não tem como licitar. Por exemplo, gente, um produto que só é vendido por uma empresa. Como é que eu vou fazer uma licitação se só existe aquele fornecedor? É um caso de inexigibilidade. E a dispensa, a gente até poderia licitar, mas foi o legislador que disse que não precisava. Aí tem duas hipóteses de dispensa: dispensada e dispensável. A dispensada, a lei já foi lá e disse: olha, não haverá licitação. Tá? A dispensável são situações em que a lei deixa nas mãos do administrador. Como ela está dizendo, é dispensável. Então, pode fazer ou não. Tá? As dispensáveis estão lá no artigo 24 da lei e as dispensadas no artigo 17. E as inexigibilidades, exemplos apenas de inexigibilidades, no artigo 25. Certo? Quando ele diz é indispensável haver licitação quando a União tiver de intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento, está errado, não é indispensável. O termo é dispensável. É dispensável haver a licitação nessas situações. Não há necessidade. Se a União tiver de comprar, adquirir algum tipo de produto, né, para regularizar o abastecimento no Brasil, tem um produto que está em falta e a União vai comprar esse produto para colocá-lo no mercado. Então é dispensável, não é indispensável, né? Está lá no artigo 24 essa hipótese. O inciso segundo aqui, ou a segunda alternativa, diz assim: qualquer modificação ou adendo ao edital exige divulgação pela mesma forma em que foi divulgado o texto original, devendo ser reaberta a contagem do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Aí está certo, gente. Se eu modifiquei alguma norma do edital que vai atingir as propostas, eu vou ter que reabrir o prazo para as pessoas elaborarem a proposta. Certo? Agora, se for alguma coisa que não vai afetar, por exemplo, eu vou mudar o local de entrega da proposta. Em vez de ser no órgão X, vai ser no órgão Y. Isso aí não vai necessariamente atingir, né, a elaboração da proposta, o conteúdo lá do que o licitante está fazendo, está elaborando. Então, não há essa necessidade, né, de reestabelecer prazos. Mas, em regra, sim, qualquer modificação, a gente tem que providenciar, né, essa reabertura de prazo, tá? Então, a primeira está errado aqui, a mãozinha dizendo errado, e a segunda está correta. Aí vamos lá para os outros itens a serem analisados. O item 3 diz: esta lei veda qualquer benefício discriminatório, excetuando-se a preferência às empresas brasileiras, nos termos que especifica, em caso de empate em processo licitatório. Então, o que ele está dizendo aqui é que a 8666 não permite qualquer tipo de discriminação. É o que diz o texto, né? O texto da lei diz que é proibido, inclusive, fazer distinção entre brasileiros e estrangeiros, a não ser nos casos estabelecidos na própria lei. A gente tem, nesse caso de empate, gente, tem os critérios para desempatar que privilegiam, primeiro, a questão da nacionalidade brasileira, né? Primeiro critério de desempate são as empresas, né, que produzem o seu produto ou fornecem o serviço no Brasil, né, segundo as normas brasileiras. Segundo, são as empresas que são brasileiras. Terceiro critério de desempate é quando as empresas investem em ciência e tecnologia aqui no Brasil. Tem outro critério que não tem a ver com nacionalidade, né? Que é a empresa que cumpre cota de pessoa com deficiência, que cumpre a cota dos reabilitados do INSS e que tem as suas instalações físicas de acordo com as normas de acessibilidade, também tem preferência, tá? Mas, realmente, como diz a legislação, não se pode estabelecer, né, distinguir qualquer tipo de discriminação, de tratamento diferenciado, a não ser esses próprios
que estão previstos na própria legislação. Então, certinho aqui o item 3. O item 4 diz, em decorrência dos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, surgiu o princípio do julgamento objetivo nas licitações. Aí está querendo dizer o seguinte, na hora de eu providenciar o julgamento das minhas propostas, eu não posso levar em consideração questões pessoais, né? Questões particulares, né? Para fazer o julgamento. Então, vem de onde, né? Essa possibilidade? Da impessoalidade e da isonomia, correto? Tratar todo mundo da mesma maneira e a impessoalidade que diz levar sempre em consideração a finalidade pública, não só as finalidades particulares privadas. Tá? Então, perfeito. Corretinho também o 4. O 5 diz, os atos e procedimentos da licitação pública não são sigilosos, sendo todas as informações acessíveis a qualquer cidadão brasileiro, exceto o conteúdo das propostas, até a respectiva data e a hora da abertura. Certinho. Toda a licitação é pública, gente. Vai realizar a licitação, tem que expedir, inclusive, o edital avisando da saída da licitação. Tá? Então, é tudo público, tudo acessível. A única coisa que não é, né, pública desde o início é o conteúdo da proposta. Mas isso até a abertura dos envelopes que tem a proposta dos licitantes, né? Vou lá, levo a minha proposta, ela está lacrada, selada, e assim deve permanecer até o dia marcado para abertura, para a gente tirar e conhecer o conteúdo da proposta. Aí sim ela fica pública e pode ser inclusive consultada por qualquer pessoa interessada. Tá? Mas, de toda maneira, a licitação é em regra pública. A única coisa sigilosa é a apresentação das propostas. Então, certinho também aqui o item 5. O item 6 diz assim, nos casos enquadrados como convite, a administração pode usar a tomada de preços, e em qualquer caso a concorrência. Ainda há pouco eu te falei que as modalidades às vezes são escolhidas em função dos valores da contratação, né? Mas a lei traz essa possibilidade mesmo, gente. A menor pode ser substituída pela maior. Então, onde cabe convite, cabe tomada. E a concorrência é uma modalidade que pode substituir as outras duas. Claro que para isso vai haver a necessidade de fazer uma justificativa, mas de toda sorte, sim, é possível, corretinho. Né? A gente pode substituir o convite pela tomada e pela concorrência e pode substituir a tomada pela concorrência. Então, é sempre pensar assim, gente, muito fácil. De acordo com os valores usados nas modalidades, a gente define o maior pode substituir o menor. Tá? O item 7 diz, é inexigível a licitação para contratação de serviço de imprensa e de diário oficial. Gente, não pode usar inexigibilidade para esses serviços de divulgação. Tá? Então, serviços de divulgação é proibido o uso da inexigibilidade. Tem que fazer a licitação. Tá? E o item 8 que diz, havendo interesse público, a autoridade competente pode substituir a tomada de preços pelo convite. O que eu te falei ainda há pouco? O maior substitui o menor, né? O menor não pode substituir o maior. Então, o convite tem um alcance, em termos de valores, menor que a tomada de preço. Então, ele não pode substituir a tomada. A tomada pode substituir o convite, normal, naturalmente, mas o convite não substitui a tomada. Certo? Então, são esses os itens lá a serem analisados da questão. Era para indicar as falsas, né, e as verdadeiras. Quem é verdadeiro, quem é falso. Sequência correta. Letra B de bola. Falsa, verdadeira, 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 falsa e falsa. Certinho? Então, são algumas pequenas dicas para a gente rememorar algumas questões da lei, né, para você que acompanha sempre a gente, nosso trabalho lá, pela plataforma da Loja do Concurseiro, a gente vai estar, inclusive, reforçando, incrementando essa tua preparação através, né, de revisões online. Né? Nós temos o curso em andamento e vamos fazer revisão online também, aproximadamente 10 horas de vídeo com resoluções de questões da banca, com dicas e etc. Tá? Então, adquire lá, né? Vai ser na semana final, antes da tua prova, a partir da segunda-feira, você adquire lá a revisão online. E olha só, gente, a gente vai ter a revisão online durante a semana, para você ficar se turbinando, esquentando lá, né, para o dia D, o dia da prova, e a gente vai estar aí com você, né, fazendo uma revisão presencial, não só eu, os colegas também, o professor Petrônio Castro, o professor Yara Célia, o professor Silvio Caminha, a gente vai estar aí com vocês lá, né, no Atlantic City World, né, é lá que a gente vai estar com você dando as dicas, a lapidação final.
Então, a dica bacana para você, inclusive, economizar e turbinar a sua preparação é adquirir a revisão, né? E quem adquirir a revisão tem um desconto lá bacana para aquisição também da revisão presencial, certo? Então, a gente tem a revisão online e vai ter a revisão presencial. Revisão presencial vai ser no sábado, dia 17, é a véspera, né? Então, a nossa dica é compra online, se prepara durante a semana e no sábado vai lá encontrar com a gente para pegar nossas dicas, né? Para pegar lá o nosso abraço, o nosso desejo de uma excelente prova. Tá certo, gente? Então, foi essa a nossa diquinha aqui de hoje. Outras dicas sempre virão e conta a gente, sempre com a gente. Aqui tem um número, o nosso número do WhatsApp, onde você pode mandar mensagens, tirar suas dúvidas, inclusive falar sobre esse desconto que eu te disse lá, quem adquiriu o combo aí, né? Revisão online mais a revisão presencial. Então, a gente está aqui, o nosso DDD é o 91, né? 98422-4238. Está aqui na telinha o WhatsApp. Ok? Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha sido proveitoso. A gente se encontra em outras dicas e se encontra nas revisões, eu espero. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.